A minha visão quando eu fui no local é que não era eu que precisava, era ele que precisava de mim. Então, assim, é um plus que você dá. Yara, eu tenho 26 anos, sou de Cacoal, Rondônia, uma cidadezinha do interior de Rondônia, perto do Acre ali. Eu tô na Santa Carga desde março de 2023. Foi quando eu fechei o contrato, né? Em maio, chegou os meus totens, foi lá pro dia 26, por aí. Chegou os meus totens, eu já tinha um ponto contratado. Eu comprei no total 2 totens e hoje eu tenho 5. Eu tenho 2 em Cacoal e 3 em Ji-Paraná, que é uma cidade próxima aqui da minha cidade. E é isso, eu tô aí desde então. Em Ji-Paraná faz 2 meses que eu tô na cidade. Em média, eu Legal. tenho hoje, são mais de 30 anunciantes, já foram contratados mais de 100 anúncios aqui comigo. Não trabalhava na área de publicidade, mas a minha faculdade deu uma boa noção de marketing, né? A gente trabalhava com, desde o desenvolvimento de produtos até o lançamento no mercado, mas a gente não trabalhava diretamente com a parte de publicidade depois. E aí o que fez eu entrar na Santa Carga foi que era uma coisa que eu gostava, né? Mexer um pouco com arte, fazer artes, essas coisas assim, então a gente tinha um pouco de noção disso. E a Santa Carga, ela trazia para mim uma autonomia, né? E dentre todas as franquias e tipos de franquia que tinha hoje no mercado, a Santa Carga era uma solução de mídia que chamou muita atenção nossa, que não era só anúncios, né? Ela oferece muito mais que isso. Então, na época, foi basicamente esses pontos que a gente analisou, né? Essa autonomia e o diferencial da Santa Carga, que era tanto a disponibilização de Wi-Fi e de carregamento para celular. Na verdade, foi meu esposo que achou, né? E aí tinha vários outros tipos, né? Bem parecido com esse tipo de totem, mas o que chamou a atenção nossa foi os adicionais da franquia, né? E todo o suporte que dão, tanto a Santa Flix, quanto a conectividade que a gente tem por telefone, essa facilidade de comunicação. E aí ele passou para mim, e a gente estudou junto essa possibilidade e depois a gente tomou a decisão. A franquia em si é inovadora, então na época a gente pensou, nossa, que inovador. Então, assim, a minha cidade é no interior de Rondônia, então é uma cidade bem acadêmica, e aí aqui não tinha nada parecido com isso. E também tinha muita necessidade de carregamento de celular. Então a gente ia nos locais, a gente via essa necessidade, então a gente achou uma ideia muito boa, porque era um serviço que a gente ia ganhar. Nunca pensei em vender espaço, vender tempo. Então hoje eu até rio disso, nossa, vendo tempo. E foi uma coisa que abriu muito os nossos olhos pela facilidade e necessidade. Então, assim, a gente tentou ver muito como anunciante. E aí também a questão do quanto que esse anunciante paga para a gente. É um valor muito acessível. Então, hoje eu trabalho com pequenas, médias e grandes empresas. Então, assim, é algo que eu consigo pegar todo tipo de empresa, né, ter esse aproveitamento de mercado, e eu vi que tinha uma necessidade não só dos anunciantes, né, tinha necessidade também das pessoas do local. Então, assim, foi algo assim, diferente para a gente, que a gente achou assim que seria algo que a gente conseguiria vender fácil, entendeu? E a gente conseguiria adaptar também na nossa rotina. E a franquia, a estrutura da franquia em si é algo que eu consigo conciliar com outra atividade e não é muito difícil. Tem todo o suporte, né? Toda essa questão, eu não sou uma pessoa ligada muito à tecnologia, vou ter dificuldade. Não, é muito fácil. Os técnicos super dão apoio, os totens a maior parte dos problemas que eu tenho com totem é problema com o pessoal do local, não é nem com totem. Então, assim, é algo muito, muito fácil de lidar, não tem muita dificuldade. Aí era uma insegurança nossa no início, né? Nossas dificuldades que a gente vai ter com o totem depois. Mas não, é super tranquilo também. Sou engenheira de produção, mas eu só mexo com a Santa Carga. E aí uma percepção que eu tive é que quanto mais totens, mais fácil para vender. Porque assim, você trabalha com pontos diferentes, né? Então, se um não agrada a pessoa, o outro agrada. E a maior parte das pessoas fecham em todos, ou, por exemplo, em Cacoal, fechei em Cacoal, ou fechei em Ji-Paraná. Eu tenho algumas empresas também que fecham nas duas cidades, tem sim essa visão de que consegue, atende, né, o público da outra cidade, então é bem bacana. Fiz um pouquinho diferente do que a própria Santa Carga diz, porque foi uma necessidade local. E aí eu penei um pouquinho para entender essa necessidade local, porque assim, as pessoas gostam bastante, sempre fico com de 15 segundos, beleza, mas aí eu entendi que eu precisaria de um tempo de 10 segundos. Nossa, mas só 10 segundos, mas tem muita gente que paga por 10 segundos. Então é impressionante. Então você pega aquela nata ali que é um pessoal que só quer falar mesmo da marca, algo muito pontual, então eles compram de 10 segundos. E aí, depois de um tempo, eu percebi que eu precisava de 20 e de 30 segundos. Então, eu ofereço também de 20 e de 30.
mas assim, é limitado de 20 de 30, porque eu entendo que, por exemplo, vendi de 20, poderia ter vendido 2 de 10, então eu ganho mais se eu vender de 10, mas aí eu tenho algumas empresas que são grandes empresas que elas querem mais tempo, elas entendeu? Então, mesmo que, eu só quero contratar um mês para 30 segundos, essas empresas geralmente elas compram anual. As empresas que querem muito tempo, elas querem anual, elas não querem só essa questão pontual, né? Quero só um contrato pequeno. Então aí eu entendi que para mim conseguir fechar com elas, eu precisaria aumentar os meus planos para 20, 30 segundos e disponibilizar também um período aí maior contratual. E aí eu tenho, geralmente é 10, 15, 30, e aí os planos eles são mensais, trimestrais, semestrais e anuais. Eu vendo mais o semestral e o anual, tá? Mas aí eu dou as outras opções porque tem muita gente que quer apenas experimentar e aí conhecer como que é o meu trabalho, tirar as dúvidas em si como funciona. Então, para teste, ele geralmente pega o trimestral também. Quanto mais tempo fique comigo, maior. Caso tudo dê certo, de acordo com o nosso planejamento, sim, a gente pretende expandir. E agora também a gente está com o novo totem, né, o Compacto S. Então, assim, uma coisa que abriu nossos olhos que, tipo, uau, e só a franquia traz sempre pra gente, que é algo novo, inovador e tal. Então, sempre tem uma novidade. As Blacks também sempre são diferentes. Então, esse ano eu tava até ansiosa. O que vai ser essa Black desse ano? Então, assim, espero que ano que vem eu esteja... que agora a gente está analisando ainda essa questão do Compacto S, quantos que a gente vai ter. Mas é uma oportunidade muito grande, porque assim, tem muita gente que entra em contato com a gente e fala, eu quero o totem, tipo, não quer anunciar comigo, ele quer o totem, ele não quer anunciar. Então, assim, tem os requisitos, e se a pessoa não entra nos requisitos, não tem como eu dar um totem de 10 mil reais para eles, entendeu? Então, assim, o Compacto S vai fazer com que eles sejam meus clientes e que ainda eles tenham um totem que eles tanto queriam. Não é do tamanho que eles queriam, né? Mas é algo que atende às necessidades do estabelecimento deles. Então, assim, para mim, eu espero estar 2 vezes maior que eu estou hoje. Exclusividade, eu utilizei muito mesmo. Hoje depende do setor, mas no início eu utilizei muito exclusividade, porque, assim, na minha região é algo novo. Era inovador. Então, todo mundo olhava para o totem e pensava, assim, em grandes capitais. Então, já tinha a percepção de que era caro, mas não é caro. É super em conta, super acessível, que essa é a nossa missão. E aí, quando eu chegava com isso exclusivo, a pessoa já via de outro patamar, né? De outra forma. E aí, no início, eu usava muito exclusividade, a partir de um tempo começou a me restringir muito, eu tirei a exclusividade. Mas a exclusividade eu utilizei foi muito bom no início. Hoje já me limita um pouco, porque minha grade está quase cheia. E aí, se eu tiver um setor, por exemplo, joalheria, nossa, me limita muito, porque tem muita gente querendo e aí eu não consigo colocar ela lá dentro. Mas exclusividade é uma ótima estratégia, assim. Eu acho que, por exemplo, o boteco é um lugar que eu não frequentava. Então, assim, eu tinha a percepção que era bom, mas realmente é bom? Vocês precisam ir no local, ver como que é, vai no local de movimento, vai no local quando tá fraco, porque assim, a sua percepção e a percepção do dono é completamente diferente. Todas as pessoas que falam comigo, para eles têm todos os requisitos para ter o totem, mas você vai no lugar, não é dessa forma. Então, assim, eu fui no boteco para conhecer, perguntei pessoas que frequentam lá, como que é tudinho. Então, assim, isso também traz toda a diferença na hora da negociação. Você realmente saber que aquele local é um bom local. A minha visão, quando eu fui no local, é que não era eu que precisava, era ele que precisava de mim. Então, assim, é um plus que você dá. E aí, principalmente o boteco, assim, o boteco foi o que me ensinou muito, porque foi o primeiro, né? Eu cheguei lá e ele tinha também um sistema de carregamento, mas era um sistema que não funcionava. Era uma franquia também, que era uma pessoa que chegou lá para fazer parceria, que ele era tipo uma bateria que você colocava nas mesas. E aí ele já trouxe uma reclamação para mim, que a pessoa traz ali, faz toda a proposta, mas não dá manutenção para isso. Então eu enfatizei muito com ele, não, nossa, a gente vai vir aqui uma vez por semana para limpar. Não que você precise fazer isso com todos os pontos, tem ponto que nem suja, mas, por exemplo, o boteco é um ambiente aberto, realmente suja. Então, assim, eu já falei para ele que a gente ia dar todo esse suporte, que era uma coisa que eu vi que ele dava muita atenção a isso. E a gente estragasse, a gente ia lá para dar manutenção, porque a outra franquia estragou, só tinha um funcionando. Então, assim, eu vi que ele gostava muito disso. Então, ali eu já pontuei essa situação também. Que a gente dá todo esse suporte, estragou alguma coisa, a gente vai lá e troca. Não foi nenhuma prospecção ativa que eu fiz. Eu postei no stories do meu WhatsApp e aí um colega meu, que me conhece,
falou com o dono da empresa dele, falou sobre a empresa, né, e tal, e ele nem eu tinha falado para ele sobre, ele viu meu story lá, procurou o que era, né, e aí ele pediu para mim uma proposta, eu mandei a proposta para ele e eu nem precisei ver o dono para fechar, foi tudo pro WhatsApp, foi até um ticket bem alto, foi eu acho R$ 400 mensal que eu fechei, que era com uma construtora local. E aí eles nem queriam um boteco, eles queriam um hospital. E ainda eu não tinha um hospital, mas eu falei para ele, para conhecer o nosso trabalho aí, para ver como que é. Por que não fechar com a gente agora? Conhece e talvez, né, a gente vê quando o hospital estiver aberto. E aí ele fechou o boteco, ficou com o boteco até eu fechar o hospital, e depois ele recontratou no hospital. Então, assim, foi algo bem positivo e foi, assim, algo muito fácil, né? Porque até mesmo ele buscou as próprias informações. Mas geralmente a prospecção ela é mais ativa e o que eu tenho mais dificuldade é na prospecção ativa porque é a percepção da pessoa, né? Se naquele momento eu consegui encantar ela, mas todas as pessoas que vêm por indicação ou porque conheceu, procurou em mais informações sozinha, ela já vem já com um sim bem definido, não tem dificuldade nenhuma.